Tudo bem? O tema de hoje é o seguinte: pagamento de piso salarial pelos municípios, estados e o Distrito Federal. Pessoal, o STF vai decidir se os municípios, os estados e o Distrito Federal eles são obrigados a observar o piso salarial de categorias profissionais quando estabelecido por lei federal, ao contratar servidores públicos, tá? O assunto ele é objeto do recurso extraordinário número 1.416.266 de Pernambuco. E ele teve a sua repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual do STF, agora no último dia 25 de abril deste ano de 2023. E será o tema 1250. Bem, esse recurso extraordinário, que será analisado pelo STF, ele tem a seguinte situação fática. A Justiça Federal de primeiro grau de Pernambuco atendeu a um pedido feito numa ação do Conselho Regional de Odontologia e determinou, a decisão determinou que o município de Gravatar, em Pernambuco, corrigisse um edital de seleção pública no qual pretendia contratar dentistas. E a decisão determinou que a correção do edital passasse a constar o piso salarial da categoria, que é previsto na Lei Federal número 3.999 de 1961. Ocorre que, posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região derrubou essa decisão de primeiro grau e fundamentou dizendo o seguinte, que os municípios, os estados e o Distrito Federal possuem competência legislativa autônoma para fixar a remuneração do seu pessoal. E eles não têm a obrigação de seguir a legislação federal, uma vez que essa legislação federal vincularia somente a União, ou seja, não vincularia os demais entes subnacionais. Em outras palavras, o tribunal decidiu que prevalece a legislação do município de Gravatar, que estava ali promovendo justamente a seleção pública para a contratação de dentista. O Conselho Regional de Odontologia, obviamente, não gostou da decisão do TRF e recorreu, E esse recurso já chegou ao STF. E nesse recurso, o Conselho defende que o TRF da 5ª Região ele errou ao fazer prevalecer a norma do município de Gravatar e também teria violado a competência privativa da União para legislar sobre organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissão, nos termos do artigo 22, inciso 16 da Constituição Federal. O município de Gravatar também se manifestou, e defendeu que deve prevalecer as regras sobre o piso salarial estabelecidas pela lei municipal do próprio município de Gravatar e não aquele estabelecido na lei federal. Pessoal, é o seguinte, obviamente essa decisão que será proferida pela STF, ela vai ter um grande impacto sobre todos os 5.570 municípios, os 26 estados e também o Distrito Federal, uma vez que ela vai impactar diretamente todos esses entes subnacionais. A questão aqui é a seguinte: a Constituição Federal do Brasil disciplina no seu artigo 18 que a organização político-administrativa da República ela compreende a União, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Detalhe importante. Todos autônomos, nos termos da Constituição. Bem, não é de hoje que temos uma questão realmente séria a ser definida pelo STF no que diz respeito às leis federais que, de alguma forma, interferem na autonomia dos entes subnacionais, especialmente no que diz respeito às leis federais que impactam também os cofres públicos desses mesmos entes subnacionais, tá, pessoal? E aí tem um detalhe importante, sobre a autonomia dos entes públicos. Uma das características mais marcantes da federação é justamente a autonomia desses entes políticos que formam a federação.
E a autonomia significa o oposto, tá? Significa o oposto de submissão. E aí vem a problemática, né? Se o artigo 18 da Constituição, ele disciplina que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende tanto a União como os estados, o Distrito Federal e os municípios, e também a forma federativa de estado trata-se de uma cláusula pétrea da nossa Constituição Federal, pergunta-se, né? Os municípios, eles são obrigados a acatar os comandos de leis federais que estabelecem pisos salariais para determinadas categorias, sem que isso incorra, sem que isso represente uma quebra do Pacto Federativo? É uma decisão que está posta e a gente vai aguardar a decisão, né, do STF. Atualmente, em que fase está esse processo, pessoal? Bem, o Ministério Público Federal, tá, já se manifestou nos autos dessa ação, desse recurso, e o Ministério Público se manifestou de forma favorável ao Conselho Regional de Odontologia. Ou seja, o Ministério Público, aqui, ó, recurso extraordinário número 1.416.266, recorrente Conselho Regional de Odontologia, e o recorrido município de Gravatá. Aqui é uma ementa do próprio parecer do Ministério Público, e aqui ele narra que trata-se de um recurso extraordinário interposto pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, insurgindo-se contra acórdão do TRF da Quinta Região, que foi assim emendado. Como é que ficou a ementa do acórdão do TRF da Quinta Região? Administrativo, remessa necessária, ação civil pública, seleção pública para contratação de dentista, fixação de remuneração pelo município, possibilidade, piso salarial, aplicação da lei federal 3.999, descabimento, ou seja, o TRF deu razão ao município de Gravatá. Vou pular aqui lá para o final do recurso, do parecer, tá? Para vocês olharem como é que ficou aqui a conclusão do parecer do Ministério Público. Houve, portanto, nítida violação do artigo 22, inciso 16, da Constituição da República, no acórdão proferido pelo TRF da Quinta Região. Ante o exposto, manifesta-se o MPF pelo provimento do recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão, que deu provimento à remessa necessária, restabelecendo-se a sentença. Lembrando que a sentença de primeiro grau havia dado razão ao Conselho Regional de Odontologia. Então é isso, pessoal. Aí a gente vai aguardar a decisão do STF e a gente traz novamente aqui para vocês a análise do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, e eu também vou disponibilizar lá no site da revista Cidades e Negócios, tá, a cópia da decisão do plenário do STF, que reconheceu a repercussão geral deste recurso extraordinário, e que será o tema 1250. O endereço da Cidades e Negócios é cidadesenegócios.com.br. É isso. Abraço. Até mais.